Fala pessoal, tudo bem? Aqui é a Luísa Couto, gerente de produto do Q Concursos, e eu vim apresentar para vocês o que é o PDF 2.0 que está todo mundo falando e o que vocês vão ganhar se vocês assinarem a assinatura limitada. Vamos lá? Então, pessoal, esse aqui é o painel da mesa de estudos. É a primeira tela que você tem acesso depois que você clica em mesa de estudos. A mesa de estudos é o ambiente onde você vai ter acesso a todo o conteúdo do PDF 2.0. Então, comprando a assinatura limitada hoje, você tem acesso antecipado à mesa de estudos. Ou seja, você tem acesso a todas as nossas funcionalidades disponíveis na mesa antes de toda a galera. O painel ele tem uma série de informações interessantes para que você oriente melhor os seus estudos. Então, logo aqui de cara, você tem as questões que você acertou e as questões que você errou, para você conseguir controlar o seu desempenho. Se você passar o mouse por cima, você vê a sua porcentagem de desempenho naquelas questões. A gente ouviu muitos nossos alunos pedindo que, cara, eu estou estudando e aí eu paro para almoçar, ou então eu consigo 30 minutinhos no trabalho e quando eu volto, eu quero voltar exatamente de onde eu estava. Não tem problema. Aqui no painel você tem acesso a um atalho que você vai direto para a última aula que você parou. A gente te avisa, inclusive, a última vez que você acessou o curso, para você ter uma ideia de quando você acessou aquela aula. Aqui do lado você tem todos os cursos disponíveis na sua assinatura. Hoje a gente conta com mais de 150 cursos para você estudar para concurso. Aqui do lado, vocês estão vendo que ele está destacado. É porque eu coloquei esses 3 cursos como favorito. Então a gente sabe que entre 150 cursos, você vai acabar escolhendo 2 ou 3 para fazer. Você pode fazer todos ao mesmo tempo dentro da nossa assinatura limitada. Mas você pode escolher 4, 5 cursos como favoritos para que eles fiquem em destaque e fique mais fácil de você encontrá-los. Aqui a gente tem um mural de recados. Vocês estão até lendo um recadinho do professor Eric. Esse recado serve para você saber se teve alguma atualização no seu curso, se alguma legislação mudou, a gente atualizou dentro do material, qual foi a atualização feita, se o edital saiu, então o curso pós-edital, como que ele ficou. Aqui você tem acesso logo de primeira a essa informação. Se você quiser, você pode clicar e ir direto para o curso. Aqui do lado é uma ferramenta que nossos alunos gostaram muito, que é o comparativo de disciplinas. O que esse comparativo faz? A gente olha para o seu estudo e diz, quais são as disciplinas que você está melhor e quais são as disciplinas que você precisa estudar um pouquinho mais. Isso te ajuda a orientar mais os seus estudos. Então, supondo que no edital você tem 12 disciplinas a cumprir, você pode focar nas disciplinas que você não está tão bem assim, sabendo que aquela disciplina vai cair na sua prova. Aqui embaixo a gente tem a listagem de tarefas, onde você pode criar tarefas para você ir se orientando no dia a dia. E aí, quando você cumprir aquela tarefa, é só você dar um check nela. Nessa seção, Papo com o Professor, você tem acesso direto a quando o professor responde a sua dúvida. Ou seja, dentro do PDF 2.0, eu já vou mostrar para vocês têm acesso direto ao professor para tirar alguma dúvida. Quando esse professor te responder, aqui para o painel, logo na sessão inicial, a gente vai trazer essa resposta para você. Porque aí você fica ligado e consegue conferir a resposta do seu professor. Aqui do lado, na introdução da mesa, a gente já te pergunta quais são os institutos que você prefere, que você tem mais afinidade ou que você está buscando. Quando você seleciona isso, no painel a gente traz as últimas provas desse instituto. Você pode, inclusive, já fazer o download por aqui. Beleza, agora vamos estudar o que é o PDF 2.0. Essa é uma aula do PDF 2.0. Então aqui você tem o nome da aula, você pode baixá-la, ou seja, se você está indo para algum lugar que você não vai ter acesso à internet, ou se você quiser mesmo ter o material impresso, você pode clicar em baixar sem problema. O professor que fez a aula, o tempo de leitura recomendado para essa aula, e aqui embaixo o conteúdo do material. Então, se você achou algo que você acredita que vai ser importante estudar depois, para uma revisão, você pode selecionar, clicar aqui e marcar. Você pode marcar, inclusive, de cores diferentes. Então, vou marcar aqui de verde. Nossos alunos hoje usam a marcação principalmente para revisão. Por quê? Quando você marca um conteúdo, ele fica logo disponível aqui do lado. Se você clica nesse conteúdo, você vai ser direcionado logo para a parte que esse conteúdo está sendo exibido. Algo muito legal que nossos alunos também usam é que, como você tem diferentes cores para marcar, eu já ouvi muita galera marcando de vermelho, por exemplo, que era mais importante,
de verde, o que era bacana lembrar, mas que estava tranquilo, de amarelo, que sentiu alguma dúvida. Então isso pode te ajudar também a organizar uma revisão. Dentro do capítulo, que é o conteúdo que você vai ter acesso, você consegue ir consumindo o texto, a teoria, e de vez em quando uma questão. Então, o professor, na hora que ele elabora a sua aula, ele seleciona questões específicas para aquela aula. Ou seja, se você acabou de ver crase, você vai encontrar dentro do conteúdo questões relacionadas à crase daquela banca, daquele concurso. São questões selecionadas uma a uma pelo professor da aula. Ou seja, um conteúdo extremamente direcionado. Você resolve a questão aqui exatamente como você resolve no que concursos. Você tem acesso ao comentário do professor, que é o professor que organizou essa aula. Ou seja, o professor faz o material para você, seleciona questões que você precisa resolver e comenta essas questões, para que você tenha uma ajuda caso você precise. Você também tem os comentários dos alunos, o que concursos hoje tem a maior comunidade de concurseiros do Brasil. Por isso, nos comentários das questões, você consegue encontrar o que outros alunos estão falando daquela questão. Dicas interessantes, mnemônicos ou alguém compartilhando algum conhecimento sobre aquela questão. Você também tem acesso às estatísticas. Ou seja, já parou para pensar se essa questão está difícil para todo mundo, se a galera está acertando? Você consegue saber isso. Nessa questão, por exemplo, somente 13% das pessoas erraram. Outras 86% das pessoas acertaram, 86,2%. Ou seja, é uma questão que a galera acerta com mais frequência. Isso te ajuda também a entender como está a concorrência no concurso que você está fazendo. Porque as pessoas que resolveram aquela questão com você acertaram ou erraram. Aqui a gente também exibe as alternativas mais respondidas, para que você tenha acesso ao que a galera está indo, para onde a galera está marcando. Porque é muito importante no seu preparo para concursos que você também entenda como o restante da comunidade está se preparando. Então aqui dentro do material você tem outras dezenas de questões para resolver e sempre você pode voltar lá para o portal Que Concursos e resolver mais questões. Se você resolveu uma questão ou leu uma parte do material e ficou na dúvida, o comentário do professor ajudou, mas você ainda precisa de um pouquinho mais de ajuda, não tem problema nenhum. Você consegue selecionar uma parte do texto, clicar nesse botãozinho que tem um ponto de interrogação e tirar uma dúvida diretamente com o professor. Então aqui eu vou escrever uma dúvida. Vou escrever que eu não entendi o conteúdo. Quando eu fizer isso e clicar em enviar, pronto, a dúvida foi enviada com sucesso. O professor dessa aula acabou de receber essa dúvida, ele sabe em qual aula você colocou e qual texto que você sentiu dúvida e ele vai te responder. A sua dúvida você vai conseguir conferir a resposta bem aqui do lado. Então, quando o professor te responder, você vai conseguir entender aquela parte do material e vai poder fazer outras dúvidas para ele. Não tem limite de dúvidas que você pode tirar. Aqui a gente também tem os mapas mentais. Se você está estudando uma aula de Direito Constitucional, por exemplo, e fez uma ilustração, algo que te ajude a memorizar aquele conteúdo, você pode associar esse mapa mental com a sua aula. Então é só você vir aqui, clicar em enviar o seu mapa mental. Então ele precisa ser uma imagem, é só você tirar uma foto dele e ele fica disponível. Isso te ajuda depois a praticar e entender quais são os mapas mentais que você mesmo fez. Você também pode conferir os mapas mentais da comunidade. Ou seja, se algum outro aluno teve essa mesma ideia, você consegue entender aquele material e depois ter acesso ao mapa mental de um outro aluno, como a gente tem aí alunos que produzem mapas mentais diversos. E videoaula? A gente sabe que videoaula é importante no seu preparo para concurso. Por isso, você tem a teoria no texto, você tem as questões e você também pode ver videoaulas durante esse processo. Então aqui, por exemplo, na aula do Eric, você tem uma série de videoaulas que você pode assistir. Vou clicar na primeira. Quando você clica para ver uma videoaula, você pode fazer o download dessa videoaula e ela fica para você. Você pode clicar aqui e essa videoaula vai ser exibida em paralelo ao texto. Então você pode ler a teoria, resolver uma questão e assistir a videoaula ao mesmo tempo. Ou seja, é um conteúdo 100% integrado que você não vai ver em lugar nenhum. Texto, questões e videoaulas em um só lugar para facilitar o seu estudo. A gente sabe também que alguns alunos preferem letras maiores para poder o tamanho da fonte não prejudicar o seu estudo. Às vezes à noite você está cansado depois de um dia de trabalho, de um dia intenso de estudos e você quer que seja mais fácil ler aquele conteúdo. Não tem problema. Quem controla o tamanho da letra do seu conteúdo é você.
Então você pode clicar aqui e ver um conteúdo com a letra um pouquinho maior ou com a letra um pouquinho menor. Isso fica 100% com você, porque a gente entende que esse material você que vai usar no seu dia a dia, beleza? Se você chegou no final de uma aula, por exemplo, você pode voltar direto para o topo, clicando aqui. Por que isso é interessante? Às vezes você quer ver um conteúdo que estava lá no começo, então revisar uma partezinha, e aí para você não ter que subir o conteúdo de uma aula, você pode clicar direto no atalho. Uma outra coisa bem bacana que nossos alunos nos pediram é: será que eu estou perto de terminar esse capítulo? Quanto tempo falta? Eu estou perto ou eu estou no começo ainda? Bom, aqui do lado, vocês vão ver que tem uma barrinha amarela descendo. Essa barrinha amarela é o meu progresso na aula. Conforme eu vou consumindo o conteúdo, essa barrinha amarela vai crescendo até que eu chego no final do conteúdo e a barrinha amarela ficou em 100%. Isso vai te ajudar, por exemplo, a entender se você pode ficar mais 1 hora naquele conteúdo, se você já tem que fazer uma pausa, etc. Bom, pessoal, acho que deu para ter uma boa ideia do porquê o PDF 2.0 está fazendo tanto sucesso. Lembrando, é só aqui no QCursos que você encontra o conteúdo de altíssima qualidade de direção aliado com teoria, questões e videoaulas. Tudo isso em um único lugar, com estatística de desempenho, comparativo de disciplinas, atalhos, tarefas e muitas outras coisas para você. Se ficou qualquer outra dúvida, se tiver uma sugestão, se já for nosso aluno e quiser dar algum feedback para o PDF 2.0, é só mandar aqui embaixo nos comentários desse vídeo. Eu mesmo vou responder cada dúvida, cada sugestão, porque eu também quero entender o que você está pensando desse outro lado aí sobre o PDF 2.0. Beleza? Corre, não perde tempo e vem cá assinar a assinatura limitada. Tchau, tchau!